Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda também você, minha querida amiga aluna. Vamos dar prosseguimento aqui ao nosso módulo de hardware. Este é o nosso vídeo de número 5 e nós vamos falar agora sobre memórias, um assunto que cai bastante em prova, né? Sem mais delongas, o nosso vídeo 5 nós falaremos sobre memórias. O que é que temos para aprender em memórias? Os tipos de memórias, isso inclui a RAM, a ROM, as memórias magnéticas, as memórias ópticas e as funções das memórias em nosso computador, que são principal, auxiliar, cache, registradores. Nós vamos conhecer todas elas agora, né? Bom, não esquece disso, por favor. Memória é todo componente eletrônico capaz de armazenar informação. Então, o verbo associado à memória é armazenar. A função de uma memória é armazenar, ok? Nós podemos classificar memórias tanto por seu tipo quanto por sua função no computador. Quando classificamos uma memória por tipo, nós classificamos pela sua essência, pelo que ela é. Como a memória é, do que ela é feita, de que tipo de equipamento, componente eletrônico, que tipo de peça ela é feita. Isso descreve o tipo da memória. E aí nós vamos classificar entre RAM, ROM e várias outras. E nós também podemos classificar uma memória por função. O que ela faz no micro? Qual é a função dela no computador? Então, o tipo da memória é como se a gente perguntasse como ela é, o que ela é. E a função da memória é como se a gente perguntasse o que ela faz no computador, que tipo de atividade ela desempenha, ok? Entre as memórias, podemos classificá-las por tipo, nós temos aqui um desenho básico dos tipos de memória, né? As memórias podem ser divididas de primeira em memórias semicondutoras ou eletrônicas, memórias magnéticas e memórias ópticas. Certo? Então, são essas três aqui, semicondutora, magnética e óptica. Das três classificações, apenas a semicondutora tem uma subdivisão, tem uma subclassificação entre volátil e não volátil. A gente falou rapidamente sobre isso, mas só lembrando, uma memória volátil, como a gente vai ver, é uma memória que perde energia elétrica, perde seus dados sem energia elétrica. E as memórias não voláteis são aquelas memórias que não perdem conteúdo, não perdem seus dados quando a energia é desligada. Bom, porque a única que tem a opção de volátil e não volátil é a memória semicondutora? Porque é a única que tem uma versão volátil. Então, assim, todas as demais memórias que eu vou escrever em azul aqui, todas as memórias magnéticas, ópticas, todas elas são não voláteis, ou seja, elas não perdem conteúdo quando o computador é desligado, todas elas. A única memória volátil que existe é a memória RAM, como a gente vai lembrar mais uma vez, a gente vai afirmar isso várias vezes, certo? Memórias semicondutoras são memórias eletrônicas, memórias que armazenam informação em pequenos circuitos eletrônicos, em pequenos chips, ok? As memórias voláteis, no caso da memória RAM, ela é a única memória volátil que o computador tem, ela perde seu conteúdo sem energia elétrica. Quando você desliga o computador, ela perde tudo. As memórias não voláteis, inclusive dentro das semicondutoras existem as memórias não voláteis, como é o caso do seu pendrive, tá? Elas não perdem conteúdo, não perdem o que foi armazenado nelas quando o micro é desligado. Elas armazenam, abre aspas, para sempre, até enquanto você quiser, ok? Então, as memórias semicondutoras são eletrônicas, elas são formadas por chips, circuitos eletrônicos como esse que eu estou mostrando aqui de lado, certo? Aqui de lado, pronto. Circuitos eletrônicos, chips, pastilhas feitas de silício e dentro milhões de transistores, milhões de componentes eletrônicos. Vamos dar um exemplo aqui, isso é um pendrive aberto. Você imaginaria? O pendrive ele é formado por chips, então quando você conecta o pendrive na sua porta USB e você grava alguma coisa no pendrive, alguma coisa, esse texto, essa foto, essas músicas são gravadas aqui, neste chip, num chip de memória eletrônica, memória semicondutora, que nós vamos conhecer mais adiante, ok? E aqui está um pente, ou dois pentes de memória RAM, memória principal do computador, certo? Então as informações são guardadas eletricamente nesses chips aqui, nesses circuitos eletrônicos, todos eles aqui guardam energia elétrica. Quando a energia elétrica acaba, tudo que está guardado aqui some, é desligado, é perdido. Nas outras que eu mostrei na foto, não, mas aqui com certeza, certo? Então, a nossa memória RAM, vamos falar especificamente sobre memória RAM. A memória RAM significa memória de acesso aleatório, memória de acesso randômico. Significa que você pode acessar qualquer parte da memória RAM com a mesma velocidade, sem seguir uma ordem. É uma novidade, era uma novidade quando a memória RAM foi criada, certo? É o tipo de memória usado enquanto seu computador funciona. A
A memória RAM não é usada para guardar coisas para amanhã, para depois de amanhã. A memória RAM, pelo fato de ser volátil, ela é usada em funções que não exigem armazenamento a posteriori, armazenamento para depois, certo? Ela é usada enquanto o seu computador está funcionando, apenas. Não dá para usar a memória RAM enquanto o computador não estiver funcionando, certo? Existem dois tipos de memória RAM. A RAM estática, ou SRAM, que é uma memória RAM mais rápida, porém mais cara, né? E ela é usada em casos especiais, ela não é usada o tempo todo porque ela é mais cara. E existe a memória RAM dinâmica, que é uma memória menos rápida, ela não é tão rápida quanto a estática, ela é mais barata e por isso ela é usada na geral, ela é usada na maioria dos casos, a RAM que nós usamos em nosso computador é RAM dinâmica, certo? Um detalhe, não fui eu que batizei estática e dinâmica, né? Você não pode cair nessa armadilha, estática é necessariamente mais rápida que dinâmica. A memória RAM estática é mais rápida que a memória RAM dinâmica, ok? Infelizmente, para desespero de quem sabe o que significa dinâmica e estática, é o inverso aqui, né? Então, vamos dar uma olhada em quem é SRAM e quem é DRAM no nosso computador. A nossa memória RAM principal, a nossa memória RAM realmente, aquela que a gente usa, aquela que você está usando agora para me ver, eu estou armazenado aí na sua memória RAM do seu computador, a nossa memória principal é DRAM, RAM dinâmica. A memória da placa de vídeo, também chamada memória de vídeo, ela também é DRAM, também é RAM dinâmica, ok? Dentro do processador nós temos duas memórias RAM. Nós temos a memória cache, que é uma memória SRAM, portanto mais rápida, e nós temos os registradores, que nós vamos falar sobre eles depois, que são SRAM também, memória super rápida. Então, note só, quando a gente trabalha em grande quantidade, memória RAM em grande quantidade, como é o caso da memória principal e da memória de vídeo, tem mais capacidade, portanto mais memória para armazenar, a gente usa DRAM, porque é mais barato, certo? Quando a gente precisa de muita velocidade, a gente raramente tem muita quantidade, porque se a gente precisa de muita velocidade, a gente vai abusar de usar a SRAM, e a SRAM é cara. Como ela é cara, a gente vai ter ela em pouca quantidade. Por isso a cache e os registradores são tão poucos, porque seria muito caro comprar por uma quantidade maior deles, certo? Então, são alguns dos tipos, algumas das funções desempenhadas por memória RAM em nosso computador, ok? A nossa memória RAM principal ela é chamada de DDR, certo? Nossos computadores usam uma memória RAM chamada DDR-SDRAM, ou, se você precisar, no material textual tem tudo isso descrito, mas significa RAM dinâmica síncrona, com dupla taxa de dados. DDR-SDRAM significa isso. No seu material, acompanhe aí que tem tudo isso descrito, certo? Hoje nós usamos a terceira ou a quarta geração das memórias DDR. Nós estamos usando a DDR3 ou a DDR4, certo? Você pode comprar um computador, eu quero comprar com DDR4, eu quero comprar memória RAM DDR3. É claro que a DDR4 é mais cara, mais nova, né? Mais rápida e mais cara, certo? Então, memórias DDR, elas também têm clock. Então, existe a noção de clock na memória. Você vai comprar uma memória RAM, ela não é só eu quero comprar uma DDR4. Você vai dizer, eu quero comprar uma DDR4 de 1200 MHz. Você também vai dizer qual é a frequência, qual é o clock que você quer para a sua memória DDR. E nós vamos ver isso agora com um desenhozinho que explica. Ó, eu tenho aqui um processador, um Core i7 da Intel, com 2,4 GHz de clock interno. Esse é o clock que se trabalha aqui, certo? E nós temos aqui de lado uma memória RAM, uma memória principal do tipo DDR4 com clock de 1333 MHz. Ela trabalha aqui a 1333 MHz. Ora, 1333 MHz é 1,3 GHz. Então aqui nós temos 2,4 internamente, trabalhando aqui dentro da CPU, e nós temos 1,3 GHz trabalhando aqui dentro do pente da memória DDR4, ok? Então não é só a CPU que tem clock, a memória também tem clock. Na verdade, tudo no seu computador tem clock, só que a gente só precisa se preocupar com esses dois componentes, certo? Tem mais no material textual que acompanha esse vídeo, você tem muito mais detalhes explicando sobre isso, certo? Mas é basicamente isso. Você vai comprar um computador, eu quero comprar um Core i7 com 2,4 GHz, com, sei lá, 20 MB de memória cache, com não sei mais o que, as informações, e eu quero uma memória RAM do tipo DDR4 de 1333 MHz, blá, 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 blá. Essas configurações não eram comuns em prova, mas nos últimos meses passaram a ser. Então você precisa aprender a ler
a configuração de um computador. Precisa sim, infelizmente. Ok? Ou felizmente, que aí diferencia você de outros candidatos e você vai passar e os outros não, né? Então vamos lá, vamos prosseguir aqui ainda com memória DDR. Olha a foto de um pente de memória DDR. Essa aqui é um pente de memória DDR4. João, cadê os chips? Não se preocupe, essa parte preta que está aí, que tem HyperX, né? Isso aqui é uma carapaça para dissipar calor, porque as memórias DDR esquentam muito. E aí o que acontece? Botam um metal por fora para poder dissipar o calor. Você vai ver aqui outro modelo de memória DDR Super, Mega, Ultra, Blaster, Master. É um modelo de memória DDR4 encaixada já com essa carapaça vermelha para dissipar calor também. E muitas vezes o pessoal coloca em cima dessa carapaça aí um ventilador para esfriar a memória DDR. Imagine só, o pessoal viciado em jogo adora isso, certo? Existe uma outra parte de memória nos nossos computadores chamada memória ROM. Certo? A memória ROM também é semicondutora. Qual é a diferença? A memória ROM significa memória somente para leitura. Ela já vem de fábrica com informações gravadas, ela já nasce preenchida, ela não é vendida vazia, ela é vendida cheia de coisa, certo? Já com as informações gravadas. Você pode até parar e perguntar, peraí João, por que eu compraria uma memória que já veio preenchida? Porque você quer ler aquelas informações. Então, a gente não consegue inserir, não consegue apagar, não consegue alterar nenhum dado na memória ROM. Ela já vem de fábrica com tudo que ela vai ter sempre, certo? Normalmente ela é usada para o fabricante colocar informações básicas nela. Então, normalmente, a memória ROM é colocada numa placa-mãe, colocada num dispositivo eletrônico, numa impressora, num projetor, numa câmera, já com informações básicas que o fabricante quer. Ou seja, as diretrizes básicas de funcionamento, as ordens básicas de funcionamento de qualquer equipamento. O fabricante coloca lá, certo? No exemplo, na sua apostila, no material textual que acompanha, eu digo o seguinte: se você pega o celular e aperta o número 3, a tecla 3, aparece 3 no visor. Quem foi que disse que tinha que aparecer 3 no visor? Quem disse que tinha que aparecer 3 no visor foi esse programa que está gravado na ROM do celular, na memória ROM. Esse programa é chamado de firmware. Lembra que a gente ficou de ver o que era firmware? Então, o que é firmware? Firmware é o programa que traz as diretrizes básicas de funcionamento de um equipamento de hardware. Então, o programa básico de funcionamento de um hardware, o programa básico que é escrito pelo fabricante para que o hardware possa obedecer certas ordens básicas. Essas ordens básicas são chamadas de firmware, ok? Então, um programa gravado em memória ROM normalmente é firmware, certo? A memória ROM pode ser encontrada em placas-mãe como um pequeno circuitozinho, aquele pequeno circuito que traz o BIOS, o programa que faz o computador acordar. Então você abre o programa, você liga o computador, aquela tela preta aparece, a gente vai ver ela mais adiante, e aquilo ali é o BIOS funcionando. Ora, toda vez que você liga o computador, ele está lá. Por quê? Porque está gravado na memória ROM, ele não se perde, ele fica ali o tempo todo, certo? Existem evoluções da memória ROM. A memória ROM ela é um modelo antigo, ela é um tipo antigo de memória e ela evoluiu com o tempo, né? Nós temos a memória PROM, que pode ser gravada uma vez. Nós temos a memória EPROM, que pode ser gravada e apagada várias vezes. A PROM não pode ser apagada. Essa aqui só pode ser programada, certo? Gravada uma vez, ela não pode ser apagada. A EPROM, esse E vem de erasable, apagável. Então ela pode ser apagada várias vezes, usando um certo equipamento que dispara raios ultravioleta. Só que ninguém vai ficar carregando por aí um equipamento que dispara raios ultravioleta. Então evoluiu para a EEPROM, que é uma memória que pode ser gravada e apagada várias vezes. Eletricamente, ela pode ser gravada e apagada sem precisar de raios ultravioleta, através de eletricidade mesmo. E nós temos a flash. A memória flash é o xodó hoje, né? A memória flash é uma variação da ROM. A memória flash é uma evolução da memória ROM, certo? Hoje você encontra os pendrives, os SSDs, os cartões de memória, todos eles das máquinas fotográficas, todos eles são memória flash, uma evolução da memória ROM, assim como todas as demais anteriores, certo? E hoje, até os firmware das placas-mãe, dos equipamentos, eles vêm em memória flash, eles não vêm mais em memória ROM. Porque se o fabricante quiser alterar alguma coisa, modificar, evoluir alguma coisa ali naquele firmware, ele vai poder atualizar porque é flash. Se fosse memória ROM, ele não poderia atualizar, porque a memória ROM é impossível de alterar,
certo? Então até os firmware, até os programas básicos que vêm junto dentro dos equipamentos físicos, eles já são gravados em memória flash, ok? Vamos lá, vamos prosseguir aqui a alguns dispositivos de memória flash. Nós temos os pendrive, que são removíveis e conectados a porta USB. Nós temos os chamados SSD, o Solid State Drive, que são os substitutos do HD, vão substituir o disco rígido. É uma grande memória que fica dentro do seu computador, né? E nós temos os cartões de memória usados pelos smartphones, pelos tablets e as câmeras fotográficas digitais, né? Então nós temos aqui um pendrive que você já conhece, não precisava nem mostrar, né? Nós temos aqui um SSD, um disco, o que seria um disco rígido todo feito de memória flash. Aqui está outra visão do SSD, você percebe o SSD é formado por circuitos eletrônicos, esses circuitos são memória flash, certo? Nós temos aqui os cartões das máquinas fotográficas, né? Os cartões de memória das máquinas fotográficas têm dentro deles memória flash, circuitos eletrônicos como esses que a gente viu na foto anterior, certo? Vamos lá. Memória magnética é o quê? Memória magnética é toda memória que armazena informações na forma de pequenos ímãs. Esses ímãs eles ou se atraem ou se repelem, feito qualquer ímã, qualquer magneto, certo? Então essa repulsão, essa atração podem gerar o que a gente chama de zeros e uns. Existe o grande disco em nosso computador, chamado disco rígido. O HD fica dentro do nosso computador, é uma grande memória permanente interna, ok? Ela é formada por vários discos metálicos sobrepostos, nós vamos ver isso. E a fita magnética, as fitas usadas para backup, olha só, as fitas DAT usadas para backup nas empresas, elas são plásticas enroladas como uma fita cassete, né? E nós temos o disquete, que descansa em paz os disquetes, nunca mais a gente viu, mas eu vou mostrar uma foto deles aqui para você se lembrar. Nostalgia pouca é bobagem, certo? Olha uma ideia aqui, dentro dos nossos computadores existem os discos rígidos. Perceba a existência desses discos aqui, pronto, aqui em cima, ó, vários discos sobrepostos. Essa foto vai mostrar melhor, ó, pronto, olha só, aqui, vê, tá vendo? Isso aqui, João, aqui, pronto, tira a mão, pronto, isso aqui, ó, tá vendo? Vários discos, um sobre o outro, então você tem aqui as cabeças, esse braço aqui, ele gira, né? Ele vai para lá e para cá, conseguindo ler o disco inteiro, então ele vem para cá, também conseguindo ler o disco todo. Tá? E aí nós temos o disco, essa face, nós temos a face de baixo, nós temos a face de cima desse outro disco, a face de baixo, a face de cima desse outro disco e a face de baixo desse outro disco. 3 discos, um sobre o outro, 3 discos metálicos que quando essa cabeça passa, ela pode magnetizá-los, ela pode ler os zeros e uns e pode gravar os zeros e uns de acordo com o reposicionamento de ímãs. Então eu não preciso dizer que esse eixo aqui, que esse disco todo, ele gira ao redor desse eixo, né? Então esse disco ele gira, fica girando ao redor do eixo. Então o disco rígido ele é um produto, ele é um equipamento que se move, ele é mecânico, ele tem movimento. O SSD, que é todo feito de circuito eletrônico, o flash, não tem movimento, é toda energia elétrica ali, ou seja, é uma evolução muito grande em relação aos discos magnéticos, tá? E aqui está o disco rígido fechado, óbvio, porque o disco rígido não pode ficar aberto daquele jeito, com aqueles discos expostos. Quando ele está aberto daquele jeito, ele já não presta para nada, né? O disco rígido é vendido fechado assim. Aqui nós temos as fitas magnéticas usadas para backup. Eu tenho uma fita aí de 160 GB, uma fita mesmo, parecendo uma fita cassete, né? Que é colocada no drive adequado. E nós temos os finados disquetes, que Deus os tenha em bom lugar, né? Os disquetes, vários tamanhos aí de disquetes, discos removíveis magnéticos, tá? Vamos fazer uma comparação sobre o HD e sobre o SSD. Veja só, o disco rígido ele é formado por vários discos, ele é mecânico, ele se move, ele é grandão, robusto, certo? Mas olha, qualquer balançado, qualquer choque, corre o risco de fazer esses braços aqui baterem e arranharem o disco. Então esse disco aqui é mais barulhento, ele é mais grosseiro, ele é maior, né? Vou botar aqui maior em tamanho, e ele não é tão resistente a choques. O fato dele ser móvel, o fato dele ser mecânico, faz ele ser barulhento, faz ele ser mais lento. O HD ele é mais lento justamente porque tem muito procedimento mecânico para acessar dados.
O SSD é todo formado por circuitos eletrônicos. As informações são acessadas aqui rapidamente, eletricamente. Para acessar uma informação que está no meio do disco, o braço tem que andar, localizar a informação para poder fazer a leitura. Aqui não, a leitura é feita rapidamente nos circuitos, sem movimento, sem barulho, sem lentidão. Então, e além disso, os SSD são menores, eles são mais fininhos, ó, certo? Na nossa aula de conhecimentos gerais, conhecimentos iniciais de informática, eu falei sobre os Ultrabooks, né? Os Ultrabooks são laptops muito finos, né? E que vem substituindo o HD pelo SSD. Está aí a razão disso, porque os SSDs são mais finos. E são mais finos por quê? Porque eles são formados apenas de pastilhas de circuitos, não são formados por discos, como é o caso do disco rígido, certo? Memórias ópticas. O que são memórias ópticas? As memórias ópticas são aquelas que armazenam dados em uma superfície capaz de refletir luz. Um espelho, por exemplo, certo? Então, o CD e o DVD são exemplos de superfícies espelhadas, superfícies como espelhos, né? Os dados são lidos como zeros e uns por um feixe de raio laser disparado pelo leitor. Então, o equipamento que lê o CD, que lê o DVD, ele dispara um laser e o laser reflete na superfície do CD. Os discos ópticos, as memórias ópticas, são menos fáceis de manipular que as memórias magnéticas e que as memórias eletrônicas. Então, ou seja, é mais difícil gravar e apagar dados numa memória óptica. É mais fácil fazer num pendrive, é mais fácil fazer num disco magnético, certo? Mas ainda são muito usados, por quê? Por causa do seu custo. As mídias ópticas, as memórias ópticas são usadas por seu custo, certo? Muito usadas. CDs, DVDs e Blu-rays, discos de Blu-ray, são exemplos de memórias ópticas, ok? Então aqui estão as memórias ópticas. Eu tenho um exemplo aqui, os CDs, né? E tenho aqui um exemplo, um CD, um DVD sendo incluído no drive adequado na lateral de um laptop. Um lembrete aqui para todo mundo, novamente, sobre os Ultrabooks. Os Ultrabooks são laptops mais finos. Eles normalmente não possuem um drive para discos ópticos. Eu falei isso no início lá, nos conhecimentos iniciais de hardware, eu falei sobre isso. Eles não possuem um drive para ler discos ópticos. Então, talvez seja o começo do fim dos discos ópticos, talvez, ou simplesmente é só para economizar espaço, ok? Vamos ver aqui só um detalhe. Pronto. Eu vou fazer o seguinte, eu calculei errado aqui, meus amigos, a minha aula com vocês. Eu calculei errado. Justamente para a gente não poder ir adiante, estava tudo organizadinho, certo? Eu vou fazer o seguinte, vai ficar muito longa se eu continuar a falar sobre função agora. Eu calculei errado. Eu quero que vocês me acompanhem com o seguinte. O nosso material de apoio, no capítulo de hardware, vocês vão ver o seguinte, vocês vão ler o capítulo de memórias, ok? Lá tem a classificação pelo tipo, você vai ver RAM, ROM, magnéticas, ópticas, vai ver tudo isso, certo? Não adiante mais do que isso. Eu vou listar aqui, mas isso é para o nosso próximo vídeo, vai ser para o vídeo 6, ok? A classificação pela função, principal, auxiliar, cache, registradores, a gente vai falar sobre isso no nosso próximo vídeo. Mas vocês já podem responder as questões propostas de 13 a 16, ok? De 13 a 16 serão as questões propostas apenas sobre o tipo da memória, tá? Então, logo em seguida, eu vou gravar um outro vídeo, que é um vídeo que fala sobre as funções de memória. Eu não sabia que a gente ia levar tanto tempo para chegar, eu estava pensando aí mais ou menos uns 20 minutos para o assunto todo, mas já estamos em 24 minutos só para as funções, ok? Então, esse vídeo foi especificamente criado para os tipos de memórias. Leia o material que acompanha, está super completo. Responda as questões propostas 13 a 16. Elas vão fazer você testar o seu conhecimento e a gente se vê no nosso próximo vídeo.